Bom, aí esse projeto começou a andar na Câmara dizendo o seguinte: funcionário público vai ter que usar uma linguagem assim. Bom, mas aí alguém encaixou um jabuti lá. Qual é o jabuti? O jabuti é o seguinte: proibição de usar o gênero neutro. Que antes eu aprendi gênero neutro quando eu estudava latim. Masculino, feminino e neutro. Mas aí foi na época do Cristo, por lá. E algumas palavras portuguesas ficaram neutro. Por exemplo, a palavra este é masculino, esta é feminino e isto é neutro. É herança do latim. Em alemão, o neutro começa com a palavra das. Tem em alemão. Mas aí surgiu uma questão relacionada não exatamente com a origem da língua, mas com o comportamento sexual das pessoas. E aí foi parar também lá. Então, isso foi parar dentro do projeto, né? E o projeto diz que proíbe o uso dessa linguagem neutra em órgãos públicos. Então não é o neutro latínico, como eu falei agora, é o neutro de orientação sexual. Doutor Acácio Miranda da Silva Filho, doutor em Direito Constitucional pelo IDF de Brasília, pós-doutorando em Democracia, conosco. Doutor Acácio, muito obrigado por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um grande prazer falar com você e com todos os nossos ouvintes. Doutor Acácio, você aprendeu também latim, porque tinha um latinório no meio da advocacia quando eu estudei lá, que não era brincadeira. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Deveria, inclusive, para nós no direito, ter sido uma disciplina obrigatória, porque você bem disse, não só algumas palavras, mas alguns institutos que nós estudamos no direito declaradamente têm origem no latim. Mas, no final das contas, a gente vai aprendendo com o tempo e vai aprendendo usando efetivamente. Agora, doutora Cássio, proibir então que os funcionários públicos usem o chamado neutro de orientação sexual. Isso é uma violação da Constituição brasileira, na sua opinião? Heródoto, nós vivemos inegavelmente uma polarização. E essa polarização ela não é só político-ideológica. Ela acaba reverberando para diversos aspectos da vida social. E a questão da linguagem neutra e o combate à linguagem neutra é um exemplo evidente disso. Óbvio, você bem disse, nós temos a língua portuguesa estruturada, nós temos a língua portuguesa com as suas regras e com a evolução da sociedade, com os passos que a sociedade dá, vão surgindo novas palavras e vão surgindo também novas necessidades. E a linguagem neutra é um desdobramento disso. Eu vejo a linguagem neutra, no meu entendimento, muito mais como uma pauta de determinados setores da sociedade como forma de afirmação social do que como um desdobramento da língua portuguesa propriamente. E diante deste contexto, diante do fato de ser um desdobramento de um contexto social, eu acho que é aplicável. Óbvio, se nós levarmos sobre o prisma da norma culta, da língua portuguesa e do vernáculo, obviamente estão equivocados, mas repito, quando nós levamos sob um prisma social e sob um prisma de afirmação social de determinados setores da sociedade, é uma marca que eles impõem e, no meu entendimento, dentro de vários princípios constitucionais, como o princípio da dignidade da pessoa humana e como o princípio da liberdade sexual e da liberdade de autoafirmação, eu entendo que este é constitucional. Diante disso, eu vejo o projeto aprovado na Câmara dos Deputados como um projeto radical e, consequentemente, um projeto incompatível com a nossa Constituição Federal. Doutora Cássio, acabei de ser corrigido aqui. É identidade de gênero. No caso, gênero neutro, e não de orientação sexual, como falei. Eu fiquei meio perdido entre identidade de gênero e orientação sexual. Estou meio perdidão aqui.
No final, em termos teóricos, talvez sejam coisas diferentes, mas em termos práticos, a finalidade e o conceito de afirmação é os mesmo, né? O gênero neutro, dentro da sigla LGBTQIA+, e todos aqueles desdobramentos, o gênero neutro corresponde a um dos gêneros lá inseridos. Mas, obviamente, um dos desdobramentos desta identidade está vinculado à questão da identidade sexual. Óbvio, a identidade sexual não corresponde a todos os aspectos inerentes ao gênero, mas é um dos aspectos inerentes ao gênero. Doutora Cássio, muito obrigado aqui pela sua participação no jornal. Imagina, Heródoto, é um grande prazer falar com você e com os nossos ouvintes. Muito grato. Doutora Cássio Miranda Silva Filho, doutor em Direito Constitucional. Bom, aí está a questão, novamente, agora de aspecto técnico. Pergunto para você que está acompanhando. Você usaria, então, em vez de todos, em vez de amigos, amigues? E vai por aí afora. Os demais eu não conheço, mas está aí a participação.